Olá, alunos do curso de XHTML. Saibam que para fazer esse curso de CSS é pré-requisito conhecer HTML, ou seja, vocês precisam ter concluído com sucesso o curso de XHTML da Universidade XTI. No final desse curso, quando vocês estiverem dominando o CSS, as páginas de vocês vão ficar muito mais estilosas. E aí sim, vocês vão deixar de ser simples codificadores HTML para se tornar verdadeiros desenvolvedores ou programadores de interface. Lembrem-se que o XHTML ele é utilizado para estruturar as suas páginas. E o CSS é que traz toda aquela apresentação visual. Nesta aula, nós vamos construir a nossa primeira página utilizando o CSS. Na verdade, no curso de XHTML, vocês já viram o CSS em ação, né? Mas nessa aula nós vamos conhecer ela mais a fundo. Nós vamos aprender como funciona a sintaxe do CSS. E para começar esse curso, né, nós vamos criar aqui uma nova página, aliás, um novo diretório aqui para o nosso curso. Eu vou chamar esse diretório de CSS. E vamos copiar aqui nesse diretório a última página que nós criamos no curso de XHTML, aquela aula 22. Vamos trazer para cá e vamos renomear este arquivo para aula 2 ou aula 02.html. Vou tirar a extensão XHTML por enquanto, né? Vamos abrir este arquivo aqui no nosso Firefox e vamos abrir o mesmo arquivo para edição, utilizando aí o nosso editor de texto, Notepad++. Para começar, nós vamos renomear aqui o título, né, deste arquivo para a aula. Agora a aula de CSS, aula 2, porque vocês já fizeram a aula de introdução desse curso, né? E aqui eu quero mostrar para vocês que vocês já viram CSS, né? Nas aulas de XHTML, nós vimos em alguns momentos o atributo style. Nesse atributo style, algumas vezes nós utilizamos aqui valores para definir cores, por exemplo, dos textos, né? Então, as cores, vocês lembram que a gente pode estar colocando ela com o nome, por exemplo, blue, eu poderia estar colocando naquele padrão RGB, né? RGB e colocando aqui os valores, mas o padrão mais usado na internet é o padrão hexadecimal. Então, vamos colocar uma cor aqui para este texto, né? E aqui, do lado, a gente vê esta cor sendo aplicada no nosso elemento P. Então, pessoal, esta maneira que este atributo style, ele recebe exatamente declarações CSS, né? Essas declarações CSS, elas são compostas aqui, né, de propriedades e seus respectivos valores. Se nós tivermos várias propriedades e valores aqui, a gente vai separar cada uma delas aqui com o ponto e vírgula. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em CSS, né? Existe uma tag que a gente não olhou no curso de XHTML, porque eu estava esperando o momento certo aqui, que era o início desse curso, para vocês conhecerem aqui a tag Style. É nesta tag Style que a gente pode, por exemplo, centralizar todos os estilos CSS desta página aqui dentro do arquivo. Então, por exemplo, esta forma de aplicar o CSS, ela funciona, mas se esse arquivo HTML ele fosse muito extenso, tivesse aí centenas ou algumas 1000 linhas, por exemplo, ficaria difícil a manutenção, né, desses estilos, né, que nós estamos aplicando aqui à página, porque a gente ia ter que estar minerando aqui no documento os lugares onde a gente aplicou esse CSS, no momento de manutenção, por exemplo, né? Agora, se a gente colocar todos os CSS em um único lugar, e isso é possível utilizando aqui a tag Style, né,
a manutenção já fica um pouco mais fácil. Então, é exatamente isso que nós vamos começar a fazer, né? Eu vou retirar daqui a nossa declaração e vamos colocar aqui na tag style. Só que antes disso eu quero colocar para vocês o seguinte: a tag style ela requer um atributo, o atributo type, para indicar o tipo de estilo que nós estamos utilizando. Nesse caso aqui é o test/css. E aqui dentro é que nós vamos colocar esta declaração. Agora, a declaração sozinha ela não vai ser aplicada a nenhum elemento. Por quê? Para a gente poder aplicar esta declaração a um elemento, eu vou precisar informar em qual elemento eu quero aplicar esta declaração. Então, no caso, quando a declaração estava dentro do atributo style, era simples, porque o atributo style estava sendo aplicado dentro do elemento P, né? Então, automaticamente o browser sabe que é neste elemento que ele tem que aplicar. E aqui em cima, como é que nós fazemos? Aí é que nós começamos a conhecer um pouco do CSS. Para aplicar CSS nas nossas páginas, nos nossos elementos, eu preciso indicar para ele seletores. O que é um seletor? É aonde eu quero aplicar esse CSS. É o meu elemento, né? É o meu alvo. Então, o meu alvo aqui é o alvo P, ou seja, é o elemento P que eu quero que receba esta declaração. E a declaração vai sempre entre chaves. Então, está aqui a declaração que eu quero aplicar no elemento P. Tá? Então, esse elemento P, e é importante a gente passar a adotar a partir de agora a nomenclatura CSS, o elemento P ele é chamado de seletor, né? E é o seletor que define aqui com precisão aonde que eu quero aplicar na marcação XHTML a minha regrinha CSS. Tá? Então, se nós formos até o portal aqui W3 Schools, e a gente já passou por esse portal algumas vezes, nós vamos ver aqui uma seção que trata de CSS. Nessa seção, ele vai falar aqui sobre sintaxe. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui nós temos a imagem representando aqui a sintaxe fundamental, ou seja, ele está mostrando para a gente a regra CSS. A regra CSS é a unidade básica de uma folha de estilo. Tá? E essa regra CSS ela é composta aqui de duas partes. O seletor, onde nós informamos ali esse elemento, como eu acabei de mostrar para vocês. Nós aplicamos isso com o elemento P, por exemplo. Né? E a declaração, né? Que ela vai entre chaves aqui. Então, nós podemos ter várias declarações dentro, né, dessa nossa regra. Cada declaração ela é composta aqui de uma propriedade, né, e o seu valor. Propriedade e valor. E se nós tivermos várias declarações na nossa regra, né, cada uma dessas declarações é separada com o sinal ponto e vírgula. Então, é assim que nós construímos, né, uma regrinha, né, CSS. Vamos voltar aqui para a nossa página, então. Este aqui é o nosso seletor, esta é a nossa propriedade e este é o nosso valor. Né? Para facilitar a manutenção, né, o ideal é a gente quebrar aqui essa regra, né, e deixando, na medida que a gente vai adicionando novas regras aqui, por exemplo, quero colocar aqui um background, por exemplo. Background color, né? Poderemos colocar aqui uma outra cor e aplicar aqui, né? Dessa forma fica mais fácil a manutenção. Nós poderíamos colocar tudo na mesma linha? Poderia, né? Só que, apesar da gente ganhar espaço aqui, a gente perde na facilidade de manutenção, porque acaba ficando mais difícil encontrar os elementos. Então, vamos simplificar aqui nossa folha novamente, né? Nosso CSS.
E eu vou incrementar um pouco mais essa aula, né? Vou colocar aqui um texto que eu separei aqui para gente, onde esse aqui é o meu parágrafo. Aliás, este aqui é o meu título, H1. Este aqui vai ser o nosso parágrafo. E os dois vão estar dentro de uma div, por exemplo. Como é que eu posso alterar, por exemplo, a cor agora do elemento H1? Né? Nós temos aqui o nosso texto, vou diminuir ele um pouco aqui, e eu quero alterar a cor do elemento H1 para ficar com a mesma cor que o elemento P. Então, eu poderia vir aqui, criar o meu seletor H1, e aqui dentro definir, né, acabar de definir a regra, fazendo a minha declaração aqui, color, né, que é a minha propriedade, e a cor 006699. E agora o título também H1 vai ficar com a mesma cor. No CSS, nós temos a possibilidade de colocar vários seletores, aliás, colocar a mesma regra para vários seletores. Ou seja, nós podemos aqui acumular, né, tanto para o H1 como para o P, que eles estão recebendo as mesmas regras, então a gente poderia simplesmente separar os dois aqui com vírgula. Então, assim, os dois passariam a compartilhar a mesma regra e o efeito seria aqui o mesmo. Agora, imagine que nós quiséssemos alterar somente a fonte do título. Então, nós poderíamos aqui criar mais uma regra, né, só para o seletor H1, e aqui dentro a gente poderia informar, né, a fonte deste elemento. Então, está aí. Agora, imagine que o valor, então, nesses dois valores de propriedades, eles são valores, né, de uma única palavra, sem espaços. Agora, imagine que a gente estivesse tratando aqui de um valor onde existissem várias palavras, né, com espaços. Como é que a gente poderia marcar esse valor? Utilize sempre aspas duplas, né? Com aspas simples funciona também? Funciona. Só que é sempre importante a gente passar a utilizar um padrão no nosso código. Adote esse padrão das aspas duplas, né, sempre que possível. E aqui eu poderia, por exemplo, utilizar uma outra fonte, Comic Sans, né, MS, que é uma fonte composta aí de 3 palavras. Né? E aí a gente poderia estar modificando esta fonte somente no elemento H1. Então, os dois elementos H1 e P, né, nós criamos esses seletores aqui, os dois estão recebendo a mesma cor. Agora, somente o elemento H1 está tendo a sua fonte alterada. E existe um último aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a questão do comentário dentro de um estilo. Eventualmente, a gente poderia criar comentários aqui, e para isso, o símbolo é esse aqui, barra invertida, asterisco, aqui você entra o comentário, então, altera a cor dos elementos. E aqui eu fecho o meu comentário com asterisco e barra invertida novamente.